Olá, estamos de volta para mais uma aula de processo do trabalho. E hoje, na nossa aula de processo do trabalho, nós vamos iniciar um tema de bastante relevância. Eu sei que muitas vezes você tem um pouquinho de preguiça de estudar esse assunto, porque ele é um pouco decoreba, eu tenho que ficar memorizando. Mas sabe o que é o lado bom desse assunto que nós vamos tratar a partir de agora? Que esses princípios processuais são princípios que possuem uma base constitucional. Então, se você não viu em direito processual do trabalho, provavelmente você viu em direito constitucional, provavelmente você viu algo em direito administrativo, penal, civil, em qualquer outra área, eles vão aparecer, óbvio que não com a mesma densidade do que nós vamos falar no processo do trabalho, mas dentro de cada área ele possui seus aspectos próprios. E veja só, aqui na nossa aula de processo do trabalho, nós vamos começar a falar dos princípios. Os princípios do processo do trabalho. Sobre os princípios gerais do processo trabalhista, pessoal, é importante você tomar nota o seguinte, que em todo o ramo do direito, em toda a área, com certeza haverá princípios próprios. Esses princípios próprios, eles firmam diretrizes, eles trazem regras para a elaboração, para a interpretação e para a aplicação, pessoal, de regras que serão utilizadas dentro do nosso processo para que o direito abstrato venha fazer a sua concretude nas contendas que vierem surgir, nas contendas que vierem aparecer. Por isso, nós podemos falar que estes princípios do processo do trabalho, eles possuem funções específicas, eles possuem papéis direcionados, papéis que deverão ser levados em considerações. Desta maneira, nós podemos dizer que os princípios eles exercem papéis que vão desde a sua função interpretativa. O que seria uma função interpretativa dos nossos princípios? Deixa eu colocar na canetinha aqui para a gente escrever. A função interpretativa, ele traz critérios para orientar o seu significado e o seu alcance. Ai, Deluca, que letrinha feia, né? A gente é feinha, mas ela ajuda, tá? A próxima função, ele tem uma função de informação. O que significa? Ele serve, pessoal, para inspirar o legislador na criação de normas. Olha só que papel importante, né? Ele dá um fundamento ao ordenamento jurídico. A próxima função que nós temos seria a função integrativa. O que significa aqui? Princípios servem, pessoal, para preencher as lacunas que possam surgir, evidentemente. Ele também tem a força normativa. O que significa? Ele integra o direito nas lacunas da lei. Enquanto ele integrativo, né, ele preenche as lacunas, na força normativa ele integra o direito dentro dessas lacunas, evidentemente. Tá ok, pessoal? Então essas são as regras, as ideias que nós temos sobre as funções relacionadas aos princípios que nós estamos aqui estudando, que nós estamos aqui mencionando. Os princípios, eles são pontos que são considerados como o início de uma extensão. Então nós podemos falar que ele é a origem, ele é algo e a razão fundamental desse algo. Ademais,
Os princípios são a base que assenta qualquer matéria ou tema dentro do direito. Olha a importância que nós temos aqui em relação aos nossos princípios. Então, esses princípios, pessoal, eles fazem parte do estudo da democracia. Essa democracia que é aquela que exige a participação de todo o seu povo, para garantir liberdades, para garantir aí a vontade de toda a população, de modo que ela seja atendida e de modo que ela seja respeitada. Então nós podemos dizer que os princípios, eles ensejam para nós um papel onde cabe ao julgador respeitar a sua decisão a partir de um compromisso ético, a partir de um compromisso que seja subordinado aos critérios normativos e legais. Olha só que importância que nós temos em relação ao estudo dos nossos princípios dentro da seara processual trabalhista. Mas dando continuidade, é importante nós também destacarmos que dentro da nossa esfera processual, no âmbito aqui do processo do trabalho, muitas vezes a nossa norma trabalhista, ela não é capaz por si só de regular as relações processuais que venham a acontecer. Então, em razão disso, a própria CLT, ela sabe que ela não é autossuficiente. Então, em razão dessa sua consideração, a CLT, em determinado momento, ela fala que em determinadas situações, ela vai ter que se valer de outras legislações. Ela vai ter que se valer de outras normas. É o que dispõe para nós o artigo 769 da nossa CLT. Olha que interessante, ele fala para nós que em casos omissos, o direito processual comum, ele será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas desse título. Então, o que ele quer dizer para nós de antemão? Ele fala, olha só, meu amigo, no que diz respeito, preste bem atenção, no que diz respeito às nossas normas de natureza processual, sempre que o processo do trabalho ele não regulamentar determinada situação ou determinada coisa, vamos nos valer lá do Código de Processo Civil. Porém, o Código de Processo Civil ele vai trazer coisas que a CLT é omissa. Então, se a CLT dispuser sobre um determinado assunto, o CPC não tem que se intrometer. Eu vou dar um exemplo clássico, que embora ele tenha caído em desuso com a reforma trabalhista, mas ele é sempre bom de ser lembrado. É a contagem de prazos. Quando nós tivemos o novo Código de Processo Civil, a contagem do prazo passou a ser em dias úteis. Até então, no processo do trabalho, isso não acontecia. Então, o que foi a dúvida de muitas pessoas? Já que o CPC é aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho, a contagem de prazos em dias úteis vai se aplicar naquele momento ao processo do trabalho? Não, naquele momento não. Porque até então nós tínhamos um artigo que regulamentava de forma expressa que, se tratando de contagem de prazos, os prazos seriam em dias corridos. Então, haveria uma incompatibilidade do CPC com a CLT naquele momento. Isso caiu em desuso, porque com a reforma trabalhista, a contagem do prazo, de forma geral, ela passou a ser sempre em dias úteis. Também se aplicou a regra do processo civil no processo do trabalho, mas com uma regulamentação expressa num artigo da CLT. Essa ideia que eu trouxe para vocês é só para te ilustrar que essa situação demonstra que o CPC ele só vai ser aplicado no processo do trabalho em casos de incompatibilidade. Atente-se a isso. Além do mais, o artigo 889 da CLT, ele fala para a gente o seguinte, pessoal. Ele fala que aos trâmites incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Pessoal, o que significa isso para nós? Significa que se nós estivermos numa fase de execução, quando nós formos utilizar as leis
existentes no nosso ordenamento jurídico, a Lei de Execuções Fiscais ela virá antes mesmo do CPC, porque isso é uma regulamentação expressa da CLT. A CLT fala que no caso da execução a gente vai utilizar a LEF primeiro, a famosa LEF. Então a ordem seria mais ou menos assim: CLT, Lei de Execuções Fiscais e Código de Processo Civil. Mas lembrando que isso, pessoal, seria na fase de execução. Na fase de execução aconteceria tal fenômeno referido. Por quê? Porque é a redação do artigo 889. No caso da execução, nós vamos aplicar as regras que tratam de cobranças judiciais, da dívida ativa, da Fazenda Pública Federal. Então, para você não esquecer, porque isso cai bastante em provas de concurso, e eu não quero que você cometa esse vacilo. Se nós estivermos falando da fase de execução, a primeira fonte de aplicação da norma é a CLT, evidentemente. Mas se a CLT for omissa, nós vamos utilizar a Lei de Execuções Fiscais. E se realmente a Lei de Execuções Fiscais ela também for omissa, aí sim nós vamos nos valer do Código de Processo Civil. Agora, isso na fase de execução com base no artigo 889 da CLT. Por quê? Se a gente fosse valer lá da fase de conhecimento do processo, o que nós temos que considerar? Nós temos que considerar que na fase de conhecimento ou é CLT ou é o CPC, conforme eu coloco para vocês na tela a tabelinha aqui das omissões previstas pela nossa CLT. Tá ok, pessoal? Preste bastante atenção para você não errar isso numa prova. Copia aí essa tabelinha que trata. Então, fase de conhecimento ou é CLT ou é CPC. E na fase de execução, a coisa muda. Por que a coisa muda, pessoal? Porque na fase de execução, o 889 diz que é ou a CLT, ou a Lei de Execuções Fiscais, ou o CPC. É como se fosse 3 fontes aqui. Então vamos pensar isso na prática. O professor ele fala que uma regra processual no que diz respeito à elaboração de um recurso, ela é omissa na nossa CLT. Neste caso, como nós estamos numa fase de conhecimento, nós vamos nos valer do quê? Do nosso CPC. Mas vamos imaginar que deu problema na penhora. Se deu problema na penhora, é uma fase de execução. Se a CLT for omissa, vamos na Lei de Execuções Fiscais. Se a LEF for omissa, aí sim nós vamos nos valer do nosso CPC. Sabe o que eu quero falar para você na prática aqui? Mas é um segredo nosso aqui, ninguém precisa ficar sabendo não, gente. Na prática, acontece muito da Lei de Execuções Fiscais, ela quase nunca nos ajudar. Mas isso na prática, geralmente a gente vai utilizar o CPC. Mas para efeito da sua prova, do seu concurso, é importante que você faça essa distinção. Até mesmo para você não errar aí e perder uma questão valiosíssima por bobeira. E já que nós estamos falando de questões, olha essa questão na tela que eu coloco para vocês. Em relação aos princípios gerais do processo trabalhista, é incorreto afirmar a aplicação subsidiária do direito processual comum ao direito processual do trabalho deve ser feito de forma com o prudente arbítrio do juiz. Eita pega! De plano, nós já conseguimos identificar a questão errada. Na lata, a questão errada. Por quê, gente? Não é a vontade do juiz que vai prevalecer quando nós vamos utilizar uma fonte ou não. Fase de conhecimento, 769 da CLT vai falar para nós o quê? Ele vai falar que na omissão da CLT usa CPC. E na fase de execução, o 889 fala que ou utiliza a Lei de Execuções Fiscais ou utiliza o Código de Processo Civil na iminência de omissão da nossa CLT. Tá ok? Vamos treinar mais uma questãozinha? Só para vocês verem que o assunto é um assunto bem bacana e um assunto que cai bastante aí nas provas da vida. Olha na sua tela, então. Em relação aos princípios gerais do processo trabalhista, não havendo norma trabalhista para a prática de determinados atos processuais, o que acontece? Aplica-se subsidiariamente a Lei de Execuções Fiscais, seja em qualquer fase processual? Não, aqui é só na fase de execução,
Por isso que a questão está errada. A CLT não prevê nenhuma norma específica sobre o tema, cabendo ao magistrado escolher a norma processual que melhor se aplica ao caso. Não, gente, nós temos aí as fontes que eu falei para você, que pode ser ou o CPC ou a Lei de Execuções Fiscais e o CPC, dependendo da fase do processo. Será aplicado o Código de Processo Civil para solucionar o caso nas fases recursais e de execução, pois nessa fase se aplica a Lei de Execuções Fiscais. Olha só. Oh, perdão, eu li errado, pessoal. Será aplicado o Código de Processo Civil para solucionar os casos, exceto na fase recursal e de execução, pois nessas fases se aplica a Lei de Execuções Fiscais. Pessoal, cuidado que essa alternativa C aqui, ela está capciosa, porque fase recursal vai se integrar na fase de conhecimento. Logo, se ela se integra na fase de conhecimento, ela não pode ser considerada aqui para esse efeito de aplicar a Lei de Execuções Fiscais. Então, a questão está errada também. A próxima alternativa diz que nos casos omissos, o direito processual comum ele é fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto quando houver incompatibilidade com as normas do processo judiciário trabalhista. É a interpretação do artigo 769 da CLT, ou seja, a alternativa D ela está correta. Nessa questão aí, vamos só ver o erro da E? Poderá ser aplicado de forma supletiva? Não. O direito processual comum em qualquer fase. Não, está errado, até porque na fase de execução, primeiro a LEF e depois o direito processual comum, tá bom? Então, cuidado para não errar isso aí na hora da sua prova, na hora do seu concurso ou de qualquer coisa do gênero, tá bom? Então, só voltando aqui para a gente, a questão correta é a questão de letra D, D de dado. Tá ok, pessoal? Vale aí bastante a nossa atenção para a gente ficar ligado em relação a esses aspectos que nós vamos abordar e que nós vamos estudar aí ao longo da nossa compreensão. Tá ok? Meus amigos, para a gente dar andamento na nossa aula e dar andamento no nosso conteúdo, nós vamos estudar uma série de princípios de natureza processual. E para a gente começar, nós vamos falar dos princípios constitucionais do processo. Nós vamos falar dos princípios constitucionais, que são eles o devido processo legal, o princípio do juiz natural, da igualdade processual, da inafastabilidade de jurisdição, contraditória e ampla defesa, dentre todos os outros que nós vamos falar e nós vamos estudar. E na segunda parte da nossa aula, nós vamos estudar também os princípios que decorrem do novo Código de Processo Civil, sendo que esses princípios eles são amplamente aplicáveis aqui na nossa esfera de conceituação. Então, com base nessa ótica, no próximo bloco nós vamos fazer essa dupla divisão. A divisão dos princípios constitucionais e os princípios processuais. Ambos os princípios, pessoal, eles servem de elemento para nortear a nossa compreensão. O que é importante nós entendermos sobre a compreensão dos princípios? Nós temos que entender, pessoal, que os princípios, dentro do nosso direito, eles são trazidos como uma essência, ou seja, eles são utilizados como se norma fossem, mas eles são integrados ao nosso sistema para trazer uma perfeição no âmbito jurídico, uma perfeição nas regras jurídicas. Eles possuem suas especificidades, como eu já falei para vocês, eles fazem parte da nossa integração normativa e, com isso, os princípios eles são de extremamente importância e relevância para que o direito ele seja válido, para que o direito ele seja aplicado de maneira correta, de maneira evidente nos nossos meios sociais e principalmente nos nossos meios jurídicos. Caso você tenha alguma dúvida, no próximo bloco nós daremos início justamente à compreensão desses princípios constitucionais. Como o próprio nome diz, são os princípios que decorrem da nossa Constituição Federal. Então eu convido você, num clique de mouse, ir lá para o próximo item para a gente verificar esses elementos que eu irei falar para vocês. Enquanto isso, me segue lá nas redes sociais, @profguilherme no Instagram, faça aquela marcaçãozinha nossa, né, bastante legal,
para a gente fazer aquela interação, para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos, que eu estarei com certeza aguardando você. Num clique de mouse.